peguem um caderninho de atividade, então, enfim. A Flávia já mandou o cronograma lá para as famílias, que a Flávia precisava enviar. E daí agora a Flávia vai conseguir. O fininho, o de atividades, aquele, o mais fininho. Está escrito lá, volume 2, livro de atividades, ó. Esse aqui. Hoje a gente vai abrir o nosso livro e vamos trabalhar com história. Deixa a Flávia ver qual é a página aqui de história do livro, tá? Para orientar vocês. Só um pouquinho. Para eu orientando aqui vocês. E aí, como vocês estão? Vocês estão bem? Todo mundo bem? Joia. Ó, história. A gente tinha deveres que a Flávia passou da página 71 até a página 75. Todo mundo fez? Da página 71 à página 75? Quem não fez, não tem problema. Só dizer para a Flávia se não fez, tá? Ó, abre lá, então. Lá onde a pontinha do livrinho é roxinha, ó. Página do livro 76. O número 70, junto com o 6. 76. Recordar histórias. Ó, essa página aqui, ó. Tá? Acharam? Prof. Oi. Água. Não entendi. Posso tomar água? Bruno, a aula mal começou, Bruno. Aí depois você sai, aí você volta, e você não sabe mais aonde a gente tá, daí atrapalha toda a aula, Bruno. A aula começou agora. Tem que já deixar uma garrafinha com água perto da gente. A Flávia já cansou de explicar que a gente deixa uma garrafinha com água próximo, que o nosso material tem que estar próximo. Não dá para a gente já começar a aula saindo. Todo mundo conseguiu pegar o livrinho, o caderninho de história, então? Joia. Então, vamos lá. A gente tem lá, recordar histórias. Lembra que a gente estava estudando no nosso livro grandão lá, falando sobre a história da nossa vida? Lembra na nossa última aula que a gente conversou que quando a gente é pequenininho, a gente vai crescendo e todo mundo vai tendo a sua história de vida para contar? Né? Todos nós vamos criando histórias. Então, olha lá, na número 1, você estudou diferentes maneiras de organizar o tempo. A respeito desse assunto, faça esta atividade. Então, olha só, a gente sabe que a gente pode marcar o tempo no calendário, que a gente pode marcar o tempo no relógio. A gente já viu isso várias vezes, né? Que todas essas formas são formas da gente marcar o tempo. Quando a gente bate uma foto, a gente não está marcando o tempo e o momento que a gente está vivendo ali na foto? Se a Flávia bater uma foto agora aqui, nossa, ó. Uma foto de todo mundo aqui. A Flávia não vai estar registrando o tempo? Quando isso aconteceu? E aconteceu. Quando eu estava lá no segundo ano, que eu tinha 8 anos, quando deu aquela pandemia, que a gente tinha que assistir aula em casa. Vocês não vão se lembrar do tempo em que vocês viveram isso? Mesmo que seja depois de grande? Vão, né? Vocês vão olhar para a foto e vão lembrar desse momento que a gente está vivendo agora. Certo? Então, olha lá. Pinte as imagens que mostram maneiras de as pessoas organizarem o tempo e os acontecimentos. Quais são as imagens que a gente vai pintar? Pinte as imagens que mostram maneiras de as pessoas organizarem o tempo e os acontecimentos. E aí, quais são as imagens que a gente vai pintar? Só uma? 2 ou nós vamos pintar todas?
Todas elas? Todas as imagens, né, ó. Ó, a imagem número 1. Qual é a imagem número 1? Relógio. Não, não é o relógio. Qual é a primeira forma? Não, Calendário. não. Qual é a primeira forma de registrar que o tempo passou para nós? Aquela que tem o bebezinho, daí as pessoas vão crescendo. Isso mesmo. Ó, olha lá, ó. Vamos prestar atenção lá na letra B. Presta atenção na letra B que a Flávia vai ler para vocês. Observe novamente as imagens e escreva os números nos quadrinhos correspondente marcado. O número 1, na imagem, que mostra a melhor maneira de observarmos as mudanças na vida de uma pessoa. Qual é a melhor maneira da gente observar a mudança na vida de uma pessoa? É vendo, não é? Não é vendo a pessoa? Então, é essa daqui, ó. Ela é a menor maneira, ó, de registrar as mudanças que acontecem na nossa vida. A linha do tempo. Coloca número 1 lá nela. Lá embaixo dela, a gente vai colocar o número 1. Depois, o número 2, na imagem que mostra a melhor maneira de organizarmos o nosso dia. Como que a gente organiza o nosso dia? Que a gente sabe a hora de acordar, de levantar? O relógio. O relógio. Então, o relógio é o número 2. Só um pouquinho, Guilhermina, que eu já vou te orientar. O relógio é o número 2. E o número 3, a imagem que mostra a melhor maneira de organizarmos o ano. Aí é quem? O calendário. O calendário. Então, o número 3 é o calendário. Então, número 1, a linha do tempo. Número 2, o relógio. E número 3, o calendário. Agora, a gente pode colorir as 3 imagens. Guilhermina, a gente está utilizando o caderno fininho do livro de atividades, na página 76. Um momentinho. Tá bom. Capricha na pintura, sem borrar. Lembrando que a gente já pinta aí bem bonita, a gente já está no 2º ano. Capricha na pintura. Que página mesmo, prof? 76. Ô, prof, qual matéria que vocês estão e a página? Ai, boa tarde, Enzo. Primeiro, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente está no livrinho fininho, lá naquele fininho, no livro de atividades. Na página 76. Livro fininho de atividades, página 76. Pega o palitinho. Como que é? Não sei. De dente. Ah, de dente. Fazer assim. Achou, Enzo? Esse tem mais palitinho. Ô, prof, eu vou pegar. Então vai lá, Enzo, ligeirinho, porque senão você vai ficar todo atrasado. Quem me chamou? Alguém chamou a Flávia ou não? O balão tem que cortar com estilete assim. E a matéria, professora? Ah, ó, no livro fininho, Enzo, página 76. Já achou, Guilhermina? Bem pouquinho a cola.
Tem que ser um durex, a gente não tem durex, né? Guilhermina, já achou a página? Ainda não. Não pede ajuda, Guilhermina, porque senão você vai ficar toda atrasada. A Flávia não pode atrasar os amigos também. O que tem que fazer na página? Na página 76, Enzo, você tem a número 1. Você vai pintar as 3 imagens. Quem está me chamando? Que eu não estou entendendo quem é. Esse. Ó, você estudou diferentes maneiras de organizar o tempo. A respeito desse assunto, faça esta atividade. Você vai pintar, primeiro, Enzo, a gente vai numerar as imagens. Essa imagem aqui, ó, onde está aparecendo a nossa linha do tempo, ó, você vai colocar número 1, lá embaixo dela, número 1. Tinha que ser no durex mesmo. Acho que não. Colocou o número 1. Agora, embaixo do relógio, você vai colocar o número 2. E no calendário, número 3. E aí você pode pintar as 3 imagens. Oi, Guilhermina, achou? Oi, professora. É o pai da Guilhermina, tudo bem? Tudo bem, pai. Tá. Qual que é a página? É página 66, é isso? Não, 76. 76. 76. Do livrinho fininho. Ah, aqui, ó. Só para frente. Tá, 76, ok. Localizado. Agora fala com ela, pergunta onde Ó, ela vem está. ser essa página aqui, ó. É essa? Sim, ele já tá nessa. Então, ó, o que você vai fazer agora, Guilhermina? Presta atenção. Você vai numerar as imagens. A imagem lá embaixo, ó, que mostra o bebezinho indo para a escola, ficando adulto, na meia-idade, e quando envelhece, você vai colocar o número 1. Lá embaixo dessa imagem. Tem essa imagem aí para você, Guilhermina, ó. Ah, então coloca o número 1 lá na última foto de baixo, na linha do tempo. Colocou? Já terminaram de pintar, galerinha? Não. Não? Então caprichem na pintura. Eu já terminei. O João terminou? Então pode ir lendo a número 2, João, ó. Quem terminou? Eu também. Quem terminou, presta atenção no que a Flávia vai dizer. Quem já terminou a número 1, vai lendo a número 2. A Flávia já vai explicar. Guilhermina, agora na imagem do relógio, você coloca o número 2. Terminei, professor. Joia. Colocou, Guilhermina? Agora na imagem do calendário. Não vai colar nem dentro, tá? Eu acho que não. Só um pouquinho, Guilhermina, que a Flávia está fazendo uma atividade aqui. No calendário é número 3. Não vai assim, porque a escola foi. Colocou, Guilhermina? Número 3? Tá. Depois, agora você não vai pintar, porque se você for parar para pintar, você não vai acompanhar a outra atividade. E depois você volta lá e faz a pintura, tá? Das 3 imagens. Número 2. Você estudou que, com o passar do tempo, mudanças acontecem no corpo das pessoas e também nos ambientes, tá? Então, olha lá. A gente, quando nasce, é bem pequenininho, né? É um bebezinho bem pequenininho. Depois a gente vai crescendo um pouco e o nosso corpo vai mudando. A gente não vai mudando de tamanho, o nosso rosto vai se modificando, a gente não tem mais rosto de bebê, ele vai se modificando, o nosso cabelo vai crescendo, né? A gente vai se transformando.
Escreva 4 mudanças que aconteceram em você. O que a gente poderia escrever ali? Peçam ajuda para um adulto que estiver aí com você. 4 mudanças que aconteceram com vocês. Eu posso dar uma dica. Primeira mudança, vocês cresceram. Então, a primeira mudança, crescer, né? Depois, qual a próxima mudança que vocês acham que aconteceram com vocês? O que vocês acham? Que a gente pode dizer que vocês mudaram. Será que o tamanho do pé cresceu? O que vocês acham? Será que o tamanho do pé cresceu? Hein? Que mudou? Que mudanças vocês conseguem perceber que vocês tiveram? Pede ajuda aí para os universitários. Quando vocês eram bebê, vocês falavam? Hein? Conta para mim se vocês falavam. Não, né? Então, uma outra mudança foi a fala. O que mais? O que mais será que a gente pode dizer que a gente mudou? Pergunta aí para quem tiver com a avó, ou com a tia, ou com a mãe. O que a gente pode dizer que a gente mudou? Ah, já pensei numa. Pensa aí. Altura. A altura, também, mudamos a nossa altura. O que mais? Cabelo. Nosso cabelo também mudou? Pode ser, tem amigo que mudou o cabelo também. O que mais que a gente pode dizer que mudou? O meu olho mudou. Meu olho era preto. Teu olho mudou? Era preto. O dente mudou. Eu sei uma. Engordamos. Engordaram? Pode ser que algum amigo tenha ficado um pouquinho mais cheinho. Quando era bebê, podia estar muito magrinho, e aí agora está mais cheinho. Pode ser também. O dente, alguém falou do dente. O dente também é uma mudança. O nosso dente também mudou, porque ele caiu e nasceu dente novo. Peçam ajuda aos universitários. Era quantos para ser? 4, 5? Pode ser 4, pode ser 3. Pensem aí. Se for mais, também não tem problema. Vou fazer até acabar tudo. Pergunta para a mamãe, para o papai, para alguém que está aí junto com vocês. O que mudou aí? Eu acho que mudou um montão de coisa. Mudou o tamanho, mudou o cabelo, mudou os dentinhos, mudou até o tamanho do pé. Antes eu era mais magrinho, agora eu sou mais cheinho. Ou então, quando eu era bebê, eu era bem fofucho e agora eu estou bem magrinho. Tem muita mudança aí que acontece na nossa vida quando a gente vai crescendo. Se a gente olhar lá na página, ó. Que, Léo? Eu tô magrinho. Eu era bem fofucho, fala. Eu era bem fofucho. Léo. Agora eu tô todo magrelo e tô bem rápido. Espera ela responder. Quem tá chamando, prof? Fala, Joana. Aqui na 2, a de baixo, eu mudei tudo. O meu cabelo, o meu olho, a minha altura. Mudou tudo, João? Esse cabelão assim, bem lolo, bem lindo, não era assim antes? Não. Não. Era como?
Teu cabelo era escuro quando você era bebê? Não, mas mudou Comprimento. o, Maior. o meu cabelo ficou maior. Ah, muito bem, porque quando a gente nasce, tem criança, bebezinho que nasce bem carequinha, né? E depois agora vai crescendo bastante o cabelo, isso mesmo, João. O meu olho era preto. É, Era preto, agora ficou claro, azul claro. olha só que legal. Professora, Oi, fala, Aninha. a inteligência, quando a gente era bebê, a gente não sabia de nada. Será que a gente não sabia de nada? Será que quando é bebê a gente não sabe? A gente não sabia ler e escrever, porque a gente era muito pequenininho, né? Mas eu acho que a gente já sabia de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente é bebê, a gente sabe que se a gente chorar, a gente ganha comida. Olha como a gente é espertinho. Hã? Quando a gente é bebezinho, que a gente chora, buá, buá, a gente ganha comidinha, né? Agora, lá na letrinha B, circule as imagens que mostram exemplos do que não mudou em você. Tem alguma coisa que não mudou? A altura não mudou? Hã? Vocês vão circular a altura? Não, né? A altura de vocês mudou, sim, bastante, né? Agora, a cor dos olhos e dos cabelos de vocês mudaram ou não? O João falou que ele não vai circular nada, porque dele mudou tudo, né, João? Do João mudou. E vocês? Mudou ou não mudou de vocês? Vamos pensar agora. O cabelo de vocês é da mesma cor que era antes ou mudou um pouquinho? Pergunta aí para os universitários. Deu, galerinha? Terminaram para a gente continuar para a próxima página? Na página 78. Prof, sabia que quando eu era bebê, a Nath tinha deixado eu jogando um jogo de terror. Aí quando eu fui, um moço chamado Tica, ele foi e me assustou, eu fiquei chorando. A Flávia não entendeu, Léo. Travou. Como é que foi? Esse dia, a Nath foi pegar o carregador para colocar o tablet para carregar. E daí, eu fiquei jogando lá o jogo sozinho de terror. Aí apareceu um monstro chamado Tica e tinha me assustado. Daí eu fiquei chorando, daí todo mundo ficou desesperado. Ah, é? Ai, 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 ficar jogando joguinho de terror. Ui, a Flávia tem medo. Então, vamos lá, galerinha, na página 78, vamos virar. Virou. Lá na página 78. Olha lá. Em vários momentos, são vividas situações que trazem à memória acontecimentos do passado. Então, volta e meia, a gente lembra de alguma coisa que aconteceu, né? Um outro dia. Por exemplo, se a gente for pensar no que aconteceu no nosso final de semana, no sábado e no domingo que passou, a gente vai ter uma memória, não vai? A gente vai lembrar, né, do que a gente fez no sábado, no domingo. O que a gente fez ontem na aula? Por exemplo, qual é a memória que a gente tem da nossa aula de ontem? Conta para mim, Nicolas. Qual é a memória que você tem? Oi. Foi educação física ontem, não foi aula. Então, que mais educação física? É aula, Nicolas? É aula de educação física, mas foi só educação física? Não, tem inglês. De inglês. Conversação, né? Calma aí, um de cada vez. A Flávia está falando com o Nicolas, calma aí. Então, o Nicolas fez a gente lembrar de uma memória de ontem, certo?
Ontem, o que que aconteceu? Aula de educação física, certo? Então, foi isso que aconteceu. Então, essa é a memória que a gente tem de ontem. Agora, quem consegue lembrar do que fez no domingo que passou? Levanta a mão. Quem consegue lembrar o que fez no domingo passado? Levanta a mão. Fala, Isa, o que você fez no domingo passado? Eu fui lá pro meu bisavô, é que ele completou 100 anos. Que bacana, Isa. Sério, 100 anos? Poxa, que legal. Muito bem. Agora deixa eu ver. O José lembra o que ele fez no domingo, José? Separar. Sim, fui no sítio. Meu Deus. Meu avô e na minha avó. Ah, muito bem, José. Ó, o José também trouxe outra memória. Fala, Bruno. Eu anúncio. Ah, fala, Mariana. Eu e o meu pai, a gente jogou um jogo. Ah, muito bem. Fala, João. Ontem, Não, é domingo. anteontem, eu joguei Pica XD. É um jogo que todo mundo tá jogando. Ah, muito bem. Ó, todo mundo está recordando. Muito bem, João. Tá todo mundo trabalhando na sua memória. Fala, Tem a B. nova atualização. Oi, B. Não entendi. Falei que tem a nova atualização. Ah, tá. Mas o que você fez no domingo, B? Conta pra gente, uma memória. Soltei pipa. Soltou pipa. O B soltou pipa. Eu vou falar. Pode falar. No domingo eu fui na casa da minha tia. Ah, muito bem, Ana. Enzo, o que você fez no domingo? Joguei videogame. Hã? Flávia, Joguei videogame com a minha irmã. ah, com a mãe? Jogou videogame com a mãe? Não, com a minha irmã. Ah, muito bem. Muito legal. Quem mais quer falar da sua memória? Eu! Levanta a mãozinha. Fala, Nicolas. Eu fui lá no meu sítio soltar pipa. Muito bem. Vamos ver o Léo. Fala, Léo. Eu também joguei TKXT, a nova atualização. Jogasse futebol. Muito bem. Joguei também. Tá. Fala, Igor, uma memória para Flávia. Uma memória, Igor, de alguma coisa que você lembre. Eu jogo PKXT todo dia na nova atualização. Tá certo. Muito bem. Então, tudo isso são memórias do que a gente recorda, do que a gente faz, ó. Seja o que a gente fez ontem, ou no final de semana, ou até mesmo de algo que a gente fez em outro ano, no ano passado. São as nossas memórias. Então, olha lá as duas imagens. Escreva lembranças que podem ser relacionadas às situações mostradas a seguir. Quando vejo crianças no balanço, lembro-me do que você lembra quando você vê crianças no balanço? Do que você lembra que seja seu? Eu lembro de várias brincadeiras. Então, você vai escrever ali do que você lembra, tá? Eu me lembro de brincar, professora. Então, escreve lá do que você lembra, tá?
Acabei. Acabei. Ok. Quem acabou? Da panela. Quando sinto o cheiro de minha comida preferida, lembro de quem? Né? Do que a gente lembra? Podem escrever ali as duas situações. Comida. Mas lembra de quem? Quando eu sinto o cheirinho de comida, eu lembro da minha mãe. De quando ela fazia comidinha para mim quando eu era pequena. Não sei se não lembro, não. E vocês lembram de quê? Quando sentem um cheirinho da comida preferida. Quem prepara a comida preferida para vocês? De comer. Prof, posso ir no banheiro? Prof, Pode. Pode ir, Isadora. Pode ir ao banheiro. é rapidinho, eu já vou voltar. Professor, eu não posso ir no banheiro? Pode. Rapidinho, porque a gente ainda tem a número 4 para fazer, ó. Professora, terminei de fazer aquela parte aqui da número 6, da página 78. Como? Desculpa, a Flávia está falando com a Mari. Como que foi? Pode falar, Enzo. Eu terminei a número 6 aqui, da página 78. Tá. Agora vamos lá, então. Número 4. Quem for terminando, galerinha, pode ir lendo, fazendo sozinho, tentando resolver sozinho. A gente precisa aprender. Lá no terceiro ano, a gente não vai poder ter ajuda. Ano que vem, vai voltar tudo ao normal. E aí? Não, a gente não vai ter mais ninguém para ajudar a gente lá do nosso lado a fazer as atividades. A gente precisa ir começando a ter essa autonomia de fazer as atividades sozinhos. Vamos lá, número 4. Leia as frases a seguir e marque com X a que for correta. Primeira frase. Lê para mim, Bernardo, a primeira frase, por favor. Tá. Conseguimos nos lembrar de todos os momentos que vivemos desde o nascimento até o presente. Então, ó, conseguimos nos lembrar de todos os momentos que vivemos, desde o nascimento até o presente? A gente consegue lembrar?
Desde quando a gente estava lá na barriga da nossa mãe até hoje? Não! Não, né? A gente não consegue. Então, a próxima frase. Lê para mim, Ana Júlia. Lembramos E também nos esquecemos do que acontece durante a vida. Às vezes, precisamos de alguém ou de algo para nos ajudar a resgatar memória. isso mesmo. Então, olha só. Lembramos-nos e também nos esquecemos do que acontece durante a vida. Às vezes, precisamos de alguém ou de algo para nos ajudar a resgatar memórias. Tá correto, né? Então, a gente vai fazer um X lá nesse quadradinho da número 4, no último quadradinho. A gente precisa sempre da ajuda, às vezes, de alguém para nos lembrar do que aconteceu, né? Dessas memórias. Número 5. Você estudou que existem maneiras de resgatar lembranças de momentos vividos no passado. A gente estudou isso. Circule as imagens que mostram maneiras de lembrar o passado. De que maneiras a gente pode lembrar do passado? Um acontecimento contado por outra pessoa faz a gente lembrar do passado? Sim, faz sim. Um momento registrado em fotografia, quando a gente vê uma fotografia, faz a gente relembrar daquele dia que a gente viveu, do passado? Sim, também. Um objeto como uma televisão que pertenceu a um avô quando era criança, faz a gente lembrar do passado? Também. Então, as 3 imagens a gente vai circular. Bernardo, você já fez? Tá prestando atenção, Bernardo? Tá? Tá bom. Então, a gente vai circular as 3 imagens, ó. Porque todas as 3 fazem a gente se relembrar de algo que já passou, que a gente já viveu. Tá? Número 6. Observe a linha do tempo de alguns momentos de vida de Cássio. Olha lá a linha do tempo do Cássio. O Cássio nasceu, olha lá, né? O Cássio nasceu, ele aprendeu a andar, ele foi para a escola, primeiro dente que caiu, e hoje é como ele está, ó, um grande garoto lá jogando futebol com uma bola na mão. Agora vamos olhar ali embaixo. Agora é a sua vez, é a vez de vocês. Nesta linha do tempo, registre momentos que ocorreram em sua vida. Quem não conseguir fazer agora, ó, pode seguir a linha do tempo do Cássio, ó. Só que daí você vai fazer o seu desenho. Então, você pode colocar lá, no seu nascimento, como você era no seu nascimento. Você pode fazer o desenho de um bebezinho. Depois, você pode fazer quando você aprendeu a andar. Como que você aprendeu a andar? Peçam ajuda aí para a mamãe, para quem está junto com vocês, a construir essa linha do tempo. Ou ajuda para a tia, ou para o pai, ou para o irmão. Depois você pode fazer um desenho do primeiro dia que foi à escola. Não esquece de escrever o nome lá embaixo, ó, na linha do tempo. Não esqueça. Depois a gente pode botar o dia que o nosso dente caiu. Como que a gente ficou no dia que o nosso dente caiu? A gente ficou banguelinha onde primeiro? Quem lembra? O dentinho de vocês ainda tá caindo, né? Prof, meu primeiro dente foi esses 2 de baixo. Ó, então, aí você pode fazer um desenho lá, ó. Primeiro dente que caiu. Você pode seguir a linha do tempo do Cássio, ó. Só que, claro, você vai falar de você, tá? Prof, eu tive que ir no dentista para arrancar esses 2 de baixo. Ai, 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 porque doeu, Isa? Não, não doeu. É porque Não? eles ficavam, tipo assim, mole, depois duro. Ah, entendi.
Mas não doeu nada. Ah, que bom. Então vamos lá, caprichando na atividade lá no desenho que a gente vai fazer. Vai conversando com alguém da família para pedir uma orientação. Ô, prof, Oi, pode falar. Eu vou ter que estudar, mas tem alguma mais página? Não entendi, João. Ó, professor, eu vou ter que sair da aula, porque meu irmão vai fazer. Mas tem alguma coisa dessa? Isso, meu amor. Então, ó, hoje, as nossas atividades, como a Flávia colocou lá no cronograma, o que são a nossa atividade de hoje? A gente vai trabalhar história e geografia no caderninho de atividades. História vai até a página 80, que é a próxima página, tá? E aí, depois, a gente vai trabalhar geografia no caderno de atividades também, nesse mesmo caderno, tá? A Flávia coloca, ó, avisa para a mamãe que a Flávia coloca lá no WhatsApp dela as atividades que é para fazer, tá bom? Beijo, meu amor. Tchau. prof, Oi. não Fala. precisa mais. Eu só tô em dúvida de uma coisa aqui. Pode falar, então, se você está com dúvida. É que eu não sei aquela ali, o que é pra fazer naquela ali de cima. Falou alguma coisa ali? Onde tá mostrando quando ele estava falando ali? Não entendi, Bruno. Pergunta novamente, por favor. Tu falou pra fazer alguma coisa na questão 5? A questão 5 é para circular as 3 imagens, conforme está pedindo ali. Circule as imagens que mostraram maneiras de relembrar o passado. É circular as 5 imagens. Terminei. Ok, Mário. Terminei.
Joia. Terminei toda aquela página. Joia. Quem já fez a página 79, pode ler lá número 7, a próxima página. A próxima página. Que é a número 7, ó. Observe o que foi registrado nas imagens e circule o que é mais antigo que você. O que é mais antigo do que você? Você vai circular as imagens que são mais antigas do que você, na página 80. Galerinha, quem terminar a página 79 já pode fazer a 80. E aí depois a gente vai fazer o nosso intervalo. E quando a gente voltar, a gente vai fazer geografia. Mas a gente só vai para o intervalo quando terminar a página 80. Ô, professora, Fala, Nicolas. mas eu só fiz 80. Você já terminou a página 80? Eu também, professora. Eu também. Então, tá. Quem já fez a página 80 pode sair para o intervalo do lanchinho. Tá. Faz o seu intervalo do lanchinho e a gente vai retornar às 2h45, tá bom? Às 2h45 a gente volta para a aula de geografia, tá? Ô, prof. Terminei a página 80, indo pro lanche. Prof. Prof. Prof, terminei. Bruno, a prof tá no intervalo.
chega e super cool. Você quase fez eu derrubar minha água, Bernardo. Super cool, super cool, super cool. Já começou a aula? Não. Voltamos então, galerinha. Ai, que legal esse brinquedo, B. Esse cubo é bem legal, né? É bom para a cabeça. É bom para treinar o nosso cérebro, isso mesmo. Deixar o nosso cérebro bem fortão. Isso aí, B. Então, vamos lá. Cabeça. Ó, vocês terminaram, então, a página 80? Ficou tudo certo? Joia. Ótimo. Agora, a Flávia vai falar para vocês a página de geografia que a gente vai abrir, tá? Só um pouquinho, por favor. Deixa eu só a Flávia anotar aqui. A Flávia botar lá em geografia. Acho que é até a próxima.
Geografia, a gente vai abrir na página, logo depois, antes da página que a gente estava, lá na página 68. Vê se essa a gente já fez ali. Mas é no outro livro, professora? Não, no mesmo livro, Enzo. Não é para trocar de livro. A Flávia já tinha dito, não troca de livro. Lá em Geografia, na página 68, 6 e 8. No mesmo livro que a gente está. No meu a gente ainda não fez. A página 68 a gente não fez ainda, tenho quase certeza que não. A gente não fez. Tá. Então, olha lá, atividade número 10, de Geografia. Vamos prestar atenção agora, não é hora de brincar, é hora da gente estudar. Quando a aula acabar, a gente brinca. Vamos prestar atenção. Vamos sentar direito, vamos se ajeitar para a gente prestar atenção. Então, lá no livro de atividade, no livro fininho, na página 68, atividade de Geografia. Observe as paisagens a seguir. A gente tem duas paisagens aqui, ó. Igor, vamos prestar atenção na aula, Igor. Ó, duas paisagens a gente tem. Qual dessas duas paisagens é um bairro industrial? A primeira ou a segunda paisagem? Qual dessas duas paisagens é um bairro industrial? A segunda. Hein, galerinha? A segunda imagem, ó. Então, nós vamos pintar a segunda imagem, porque a segunda imagem é a imagem de um bairro industrial. Então, a gente vai fazer a pintura. Mas eu não vi tu fazer. E aí, galerinha, estão pintando? Quando terminar, avisa.
Eu já terminei de pintar essa página toda, já terminei. Mas não era para pintar a página toda, é só o segundo desenho. Eu pintei a que falou ali, a segunda. E também eu já fiz ali onde se escreve. Ah, tá. Então, vamos aguardar um pouquinho os amigos ir terminando para a gente fazer. Terminei. Tá certo, Mari. Pode ir lendo a questão de baixo, ó. Quais elementos lhe permitem observar que esse bairro é industrial? Por que a gente consegue observar que ele é industrial? O que ele tem? Que a gente consegue ver que ele é industrial? Ele tem o quê? Porque tem uma fábrica. Porque tem fábricas e indústrias, né? E o que mais que tem ali que está poluindo o ar? Fumaça. Isso, e tem a poluição do ar, né? E também a gente não vê casa ali, né? A gente não está vendo casa, então é isso que a gente vai escrever lá embaixo. Que, ó, a gente está vendo que existem fábricas e indústrias, é isso que a gente está vendo lá, ó. Fábricas e indústrias. Só a Flávia se ajeitar aqui, só um pouquinho. Vou escrever ali no quadro para vocês, tá? Deixa a Flávia ajeitar. Aqui, ó. Conseguem ver? Sim? Ó, então a gente tem fábricas. Tem um S aqui, ó. Fábricas, indústrias. Deixa a Flávia abrir aqui para ver se vocês estão conseguindo ver. Ah, isso, ó. Fábricas, indústrias. A gente também está vendo a poluição. Ó, a poluição e a ausência de casas. Ó, Luísa. O moço só tinha desse transparente. Mas Ó, você consegue copiar? eu não consigo ver, prof. Não consegue ver, Isa, mas tá. Ó, e agora? Prof, já fiz. E agora, Isadora? Sim. Jóia. Que horas a aula acaba, professora? Prof, eu já fiz. Eu não entendi nada. Quem que falou agora? Eu nem entendi o que a pessoa disse. Eu já fiz. Ah, não, B, você e a Flávia entendeu, mas antes de você, um colega falou e eu não entendi nada. Acho que foi a Guilhermina que falou. Foi a Guilhermina que falou alguma coisa. Também não consegui entender. Não fui eu. Então quem foi? Ouvi alguém? Também não foi eu. Também não fui eu. Nem eu. Ó, quem terminou esse,
Presta atenção na outra orientação que a Flávia vai dar. Vai realizar atividade número 11. Olha lá. Elimine as letras J, F, L e descubra qual é o principal agente transformador da paisagem do bairro onde você mora. O que a gente vai fazer? A gente vai riscar todas as letrinhas J, F e L. E vai ver o que vai sobrar e vai formar a frase. Tá? Entenderam? Riscam todas as letrinhas J, F, L, riscam elas ali nos quadradinhos, ó. Ou faz um X em cima dela, e aí vocês vão descobrir quais são as letrinhas que sobram, e vocês vão copiar embaixo, ó, na ordem, para descobrir qual é a frase que vai formar, tá? Quem não entender, vai perguntando. Já descobri. Eu também já descobri. Prof, Fala. quais são as letrinhas que era para riscar mesmo? Isadora, está escrito na atividade, Isa? Você consegue ler? Está escrito na atividade, na número 11, Isa. Não dá para a gente ganhar tudo pronto. Lê a atividade, lê a número 11, ó, você consegue ler. Ali tá bem grande quais são as letrinhas que é para riscar na atividade. Achou? Galerinha, a gente tem que começar a exercitar a nossa autonomia. A Flávia já conversou com as famílias sobre isso. Como que vocês vão voltar para o colégio e não ter a mãe, o pai, para estar ajudando aí nas atividades? Aí vocês vão fazer como as atividades na sala de aula? Porque a professora lá na sala de aula é só uma, não tem nem auxiliar. E aí? Como que vocês vão fazer para fazer as atividades sozinhos? Vocês já estão grande, tem que aprender a tentar, pelo menos, a fazer sozinho. Ó, o Enzo, ele vai todo dia à tarde, ele senta ali sozinho. O Bernardo senta sozinho para fazer as atividades dele. A Isadora faz sozinha. A Mariana faz sozinha. Tem que começar, o Bruno tem que começar a ter essa autonomia de sentar para fazer as atividades sozinhos. Não dá para a gente ficar... A Ana Júlia está ali, está fazendo sozinha. Eu fico também. A gente tem que começar a exercitar isso na gente, a nossa autonomia. A gente não vai ter a vida toda alguém sentado da nossa carteira do nosso lado para ajudar a gente a fazer as atividades. A gente cresce. E quando a gente cresce, a gente precisa fazer as nossas coisas sozinho. A gente tem que tentar, e se não souber, levanta a mão, pergunta para a professora. Mas não dá para fazer tudo com alguém ajudando, dando tudo pronto para a gente. Quantos amigos aí estão de parabéns que estão conseguindo fazer sozinhos? A gente tem que tentar fazer sozinho também. Quando vocês vão correr no parque, vocês precisam dar a mão para alguém para correr no parque? Vocês correm no parque de mão dada com alguém? Não. Quando vocês vão jogar futebol, vocês jogam futebol de mão dada com alguém? Não. Quando vão andar de bicicleta, também não. Então, para estudar e para fazer os deveres, tem que ser também sozinhos. Tentar fazer, tentar aprender. Se não conseguir, pede ajuda, mas tenta primeiro. Ô, prof, ali embaixo é pra... Ali embaixo de onde que a gente circulou, tipo, essas coisas, nos números que não eram. Daí embaixo que bota a palavra que formou. Embaixo, nos quadradinhos que estão lá em branco, você vai botar as palavras que formou. Qual foi a palavra que formou, B?
foi ser humano. Muito bem, Bernardo, parabéns. Professora, terminei. Qual que você terminou, Ana? Aquela que tinha que formar palavra. Ah, joia. Então, a gente tem a número 12. Tem a número 12. Converse com o professor e os colegas sobre os motivos que levam esse agente a transformar as paisagens dos bairros e, em seguida, registre as conclusões a que chegaram. Então, galerinha, o ser humano, ele é responsável pelas transformações das paisagens. Lembra que a gente falou? Por que ele é responsável pela transformação? O que o ser humano faz que ele transforma a paisagem? O que ele faz? É porque a pessoa que constrói. Isso mesmo, porque eles constroem casas, eles constroem prédios, eles constroem indústrias, não é isso? Não é isso que eles fazem? Sim. Sim, né? Muito bem. Outra coisa que eles fazem. Que outras coisas a gente pode dizer que eles fazem que transformam a paisagem? Mais alguém sabe? Queimam a natureza. Eles queimam as florestas, isso mesmo. Fazem construção de moradias, o que mais? Quando a gente pensa nas ruas, o que mais que eles fazem com as ruas? Será que quando, lá no início, o que eles fazem? Fala para a prof, então. Abrem buraco da terra. Como, Ana? Eles pintam. Abrem buraco na terra. É, eles vão abrindo, eles criam rua, porque a rua primeiro é de barro. Aí eles botam calçamento, eles asfaltam as ruas. Não é isso que eles fazem? Não é? Então, ó, a Flávia vai escrever lá para vocês copiarem. Ó. Vou escrever aqui, tá? Quem está me chamando? Bruno, Fala, Bruno. eu já fiz essa página. Tá, mas os amigos ainda não. Ó, abertura de ruas. Vocês podem escrever um do ladinho do outro, tá? Moradias. Lojas. Escolas. Tudo isso é transformado pelo homem, é feito da ação humana. O calçamento. Ó, essa é a resposta da número 12. A gente copiar lá para ficar bem bonito, ó. O Flávia está falando aí para vocês. Prof, essa é a última página da aula. Não, tem no outro lado ainda e tem mais atividades. Tá bom.
Terminei, prof. Ô, prof, tá acabando a bateria, tá bom? Tudo bem, Guilhermina, e você vai perder o final da aula. Não tem problema. E eu não sei como que você vai fazer para fazer as outras atividades, tá? A gente, antes de assistir a aula, a gente coloca o nosso aparelho para carregar já, para deixar ele bem carregadinho. Então, vamos lá, galerinha. Depois, quem terminar a 12, tem a número 13. Vocês estão vendo uma paisagem ali na número 13, né? Se você fosse precisar, né? Olha lá, observe a paisagem natural abaixo. Imagine que, para atender às suas necessidades, o ser humano precisou intervir nesse espaço. Desenhe sobre a imagem o que você acha que o ser humano modificaria ou construiria nessa paisagem. O que você acha que os seres humanos fariam com essa paisagem aqui para atender a necessidade deles? A gente conseguiria vir nesse local, chegar e morar aqui? O que precisaria ter aqui para a gente morar? Casas. Só casa. Só casa já é Prédio. Loja, supermercado. Água que já não precisa, porque tem uma água ali no rio. Ah, pois é, então. Mas não bastaria só ter casas. Se no nosso loteamento tivesse só casa, seria bom para a gente? Não. Porque a gente precisa de quê? De supermercado, posto de saúde, de farmácia, padaria, de lojas para atender, pontos de ônibus. Então, como que você transformaria essa paisagem? É isso que vocês vão fazer agora, na atividade 13. Como que vocês vão deixar? Como que vocês vão transformar essa paisagem? Pensando no que vocês precisam. Não precisa assim. Está, Dani? Então deixa. Eu não consigo fazer. Eu consigo fazer o trabalho da resenha. Quando a mãe terminar, ela pode me ajudar. Terminei, desenhei. Mercado, loja, Construíram a paisagem assim tão rápido? Eu ainda estou terminando. Analisa o que a gente vai construir aí nessa paisagem. Eu já sei. Já tem casa, loja de roupa, mercado, escola, loja de saúde. Já fez, Ana Júlia? Deixa eu ver, Enzo. A Flávia não está conseguindo ver. Está mostrando para a Flávia, não? Ah, tá. Então, agora, quem terminou a 69 pode ir para a próxima página para fazer, então, a gente finalizar a nossa atividade de hoje, que é a página 70. A atividade 14 e a atividade 15. Desembaralhe as letras e descubra exemplos de elementos naturais que modificam a paisagem.
A gente vai formar ali 3 palavrinhas. A gente vai tentar descobrir. Prof, Oi? eu já acabei até essa página. Tudo bem, Bruno. Então, se você já acabou tudo, você pode esperar os amigos terminar para a gente concluir a aula. Tá. Ô, prof, Oi. eu já terminei tudo. Eu só vou sair rapidinho para botar o desenho pro meu primo. Tá certo. Tá? Eu já volto. É Tá rapidinho. bom. Eu já terminei tudo. Tá bom, querida. Professora, essa daqui de desembaralhar tá um pouco difícil. Tá pensando em gravar o vídeo? Vai falar com a Luísa. A Flávia não entendeu. Essa daqui de desembaralhar as letras tá difícil. Tá difícil? Ah, é isso. Mas quando é difícil é que é bom. Sabe por quê? Quando é difícil, a gente bota a nossa cabecinha para funcionar. Aí Prof, eu não entendi a 15. a gente ajuda o nosso cérebro a pensar, a sair da zona de conforto. É disso que a gente precisa quando a gente é criança. A gente precisa de atividades que tiram a gente da zona de conforto, para fazer o nosso cérebro se desenvolver, sabia disso? Se a gente ganha tudo pronto e tudo muito fácil, o nosso cérebro não cresce, ele não desenvolve. Olha lá, a primeira palavrinha, vocês não conseguiram achar o que que é? Eu sei o que é. Eu sei o que é. Eu sei, professora. Sabe, Nicolas? Claro. Sim. Eu sei também. Qual é a Eu palavra? sei. Qual é a palavra? Nicolas. Ô, Bruno, por favor, Bruno. de baixo. Bruno, a Flávia está conversando com um amigo, Bruno, com o Nicolas. Desculpa, Nicolas, a Flávia não conseguiu te ouvir. É chuva. Muito bem, a primeira palavrinha é chuva. Agora a gente tem que descobrir a segunda e a terceira. Eu sei, segunda. Eu sei. Eu sei. Segunda de baixo. Ó, a gente, olha aqui, Eu sei. galerinha. Não é assim que a gente faz. Qual é a nossa regra aqui? Quando a gente quer falar, a gente faz o quê? Levanta a mão. Levanta a mão. Então, não é para fazer isso. De todo mundo falar junto. A gente levanta a mão quando a gente quer falar. Senão, assim, vira bagunça. E vocês sabem que a prof. Flávia não gosta de bagunça. A gente tem que ter respeito pelo colega que está nos ouvindo. Levanta a mãozinha que a Flávia chama. Fala, Enzo. Qual é a segunda palavrinha? Vento e o outro sol. Não pode falar o outro, só a segunda. A segunda palavrinha é vento. Muito bem. E a outra, Ana Júlia? Sol. Sol. Muito bem. Então, ficou chuva, vento e sol. A próxima atividade, observe as imagens a seguir em numérias de 1 a 4, indicando a sequência em que as transformações na paisagem foram acontecendo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que numerar as imagens, ó. Qual é a primeira imagem que não tem nenhuma transformação nela? Qual é a imagem? É aquela que as coisas pularam demais. Marcando os deveres Ah. agora. Ó,
Não, Luísa, a gente não está marcando deveres, a gente está na página 70, fazendo as atividades ainda, da página 70. Tá, se já fez, então preste atenção para corrigir, Isa. Ó, essa daqui é a imagem que não tem nada, então ela é a imagem de número 1, ó. A imagem número 1 é a segunda imagem aqui de cima, é essa daqui, ó, essa é a número 1. Coloca lá dentro do quadradinho, número 1, ó, tá? Número 1. Ô, prof, já acabou a aula. Não acabou a aula. A gente tá Tem aqui mais ainda. página? A gente tá na página 70, Guilhermina. Próxima imagem. Qual será a segunda imagem? Aquela imagem que eles já começaram a colocar algumas casinhas na paisagem. Aquela que já começou em casa. Ó, essa daqui é a número 2, ó. Essa é a imagem número 2. Então, a gente vai colocar a número 2 lá, ó. Depois, a imagem número 3. Quem é a imagem número 3? Essa, ó. Essa é a imagem número 3. Muito bem. Joia. E, por último, a número 4, que é essa daqui, ó. Tá? Essa é a número 4. Certo? Fechou? Todo mundo corrigiu? Ótimo. Deixa a Flávia anotar aqui. A Flávia não vai passar deveres hoje, tá? Tá? Flávia não vai dar deveres para você, tá bom? Acabou, prof, já? Ô, Guilhermina, você tá com uma pressa, né, Guilhermina, de acabar a aula? Meu Deus, Guilhermina. Quando acabar a aula, a Flávia vai dizer assim, a aula acabou, tá bom? Quando terminar a aula, a Flávia já vai dizer que a aula acabou, tá? Espera que a Flávia já vai dizer. Galerinha, tchau. Até amanhã. Aí a aula vai ter terminado, quando eu disser isso, tá bom? Então, galerinha, essas foram as atividades que a gente fez hoje. Geografia e História, a gente finalizou o nosso caderninho. Amanhã, conforme segue o nosso cronograma, quarta-feira, a gente vai ter o momento da contação de história, a gente vai ter também a aulinha de português, tá? Que a gente vai trabalhar com um livro de atividades e vamos ter a contação de história. Flávia vai ter lá 3 historinhas bem legais para colocar ali para vocês ouvirem. Mas é amanhã, tá bom? Por hoje, a nossa aula finalizou aqui. Obrigada pela companhia da nossa tarde. Eu aguardo todos vocês amanhã. Até amanhã. Beijo. Até amanhã.